gente fala aqui no Cidadania sobre direitos do consumidor. E Mariana Baerli já está por aqui. Boa noite, Mariana. Qual o assunto de hoje? Muito boa noite, Carlos e convidados. E boa noite você de casa. O assunto de hoje é educação financeira. Grande parte dos brasileiros ainda não tem um controle adequado sobre as próprias finanças. Um dado, uma pesquisa divulgada pela Serasa, informou que somente no ano passado, cerca de 2% dos cheques foram devolvidos por falta de fundo. Esse é um índice considerado bastante alto pelas instituições financeiras. E eu conversei com o administrador e também o presidente da FCDL aqui do Rio Grande do Sul, o Vitor Augusto Koch, e ele me informou que, na verdade, esse é um dado bastante representativo, né? E ele trouxe algumas dicas para melhorar o equilíbrio financeiro das famílias, das pessoas. A primeira dica trazida pelo Vitor Augusto é a de que as pessoas façam uma listagem sobre os gastos, identifiquem os seus gastos essenciais, as famílias, né? E também os gastos considerados supérfluos. Em primeiro lugar, os gastos essenciais, aqueles que não podem faltar no seu orçamento. Conta de luz, de água, telefone, alimentação, transporte. As coisas que você precisa no seu dia a dia que não podem ser simplesmente cortadas da lista, né? E algumas coisas realmente não podem ser cortadas da lista, mas você pode fazer pequenas adaptações e mudanças de hábitos que contribuam para reduzir esses gastos. Como, por exemplo, a conta de luz, a conta de água, você pode sim, com consciência, né? Reduzir, por exemplo, ficando menos tempo no banho, cuidando das peças da sua casa para não deixar a luz ligada e sair quando não estiver usando. Pequenas medidas, prestando atenção no seu dia a dia, você pode reduzir esses gastos considerados essenciais, que você não pode abrir mão, mas pode sim, com mudanças de hábitos, tornar eles mais econômicos, né? E os gastos supérfluos, você tem que ter pelo menos a consciência de com que você está gastando, qual a porcentagem do seu salário, da sua renda familiar, está sendo destinada para as outras coisas que às vezes você pode deixar para mais tarde, que não são tão essenciais naquele mês, naquele momento. E outra dica trazida pelo Vitor Augusto é a seguinte: compras a crédito jamais devem ultrapassar cerca de 20% ou 30% do orçamento familiar, porque senão você vai estar comprometendo uma parte muito grande do salário e depois pode conseguir não arcar com esses gastos. E, por fim, a última dica, ele salienta que essa questão do orçamento familiar é muito importante para o bom relacionamento também na família. Afinal de contas, muitas pessoas acabam tendo problemas familiares, às vezes até algumas separações ocorrem em função de discordâncias com relação à melhor forma de gastar, de investir o seu dinheiro. Então, nesse sentido, é importante o diálogo, o bom planejamento e realmente identificar quais são os gastos da família para que todas as pessoas estejam conscientes. E também ensinar os filhos, né? Com pequenos exemplos que começam em casa desde cedo, as crianças podem ter hábitos saudáveis, consumir com parcimônia, já observando o exemplo dos pais, que é muito importante e é o que elas vão cultivar depois no futuro. Por hoje, Carlos, é isso, né? Ficam boas dicas trazidas. São pequenas dicas que fazem uma grande diferença, pelo presidente, né, da FCDL, que nos trouxe essas informações, que é a Federação das Câmaras de Dirigentes Lojistas aqui do Rio Grande do Sul. Hoje eu fico por aqui, Carlos. Amanhã eu volto com serviços ao cidadão. Ok, obrigado. Até amanhã, então.